Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Brito, estou aqui para mais um vídeo. Eu quero trazer um tema muito polêmico que é: você está preparado para sofrer? Então é sério, isso é sério. Eu pergunto de novo, você está preparado para sofrer? Pois bem, se você escolheu andar com Cristo, se você escolheu andar no Evangelho, se você escolheu carregar a sua cruz até Jesus, é bom que você esteja preparado para sofrer. Por que, pastor Lucas Brito, nós temos que estar preparado para sofrer? Porque Deus capacita, te dá discernimento, te dá sabedoria para vencer as tentações, as lutas, a adversidade da vida. Então é bom que você esteja preparado para sofrer. E eu tenho aqui como exemplo Jó, né? Quando o inimigo das nossas vidas foi pedir a Deus para que Jó fosse tentado por ele, Deus ele sabia que Jó resistiria todo aquele mal, né? Todo aquele processo, a perca da família, a perca dos bens, a enfermidade posta no seu corpo. Então Deus sabia que Jó tinha capacidade para perder filho, capacidade para as enfermidades, capacidade para perder os bens, mas não para perder a fé, mas não para perder a crença nele. Então Jó é o maior exemplo que nós cristãos temos, que nós temos que estar preparado para sofrer, mas não preparado para manter-se no sofrimento, porque uma coisa é você passar pelo sofrimento, outra coisa é você ser mantido no sofrimento. A Bíblia fala que não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é o nosso Deus, que na tentação envia também o escape. Então, para cada tentação que eu sofrer, para cada tentação que você sofrer, Deus enviará o escape. Eu tenho uma outra pessoa também forte na Bíblia, que está lá em Gênesis, por nome Jacó. Jacó, a Bíblia fala que ele teve um encontro com Deus depois que ele atravessou o vale de Jaboque. Então, ao encontrar o anjo, né, ele agarra-se o anjo, ele abraça o anjo e começa uma luta corporal, uma disputa. E o anjo pergunta: qual é o seu nome? Ele fala: meu nome é Jacó. Aí o anjo fala: não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque com o príncipe de Deus tu brigaste. E o anjo vai e fere a coxa dele, né? E ele é solto, mas solto com a bênção nas mãos. Então a luta, o encontro com Deus gerou uma luta. Tá entendendo? E quando ele luta, no final ele é ferido na coxa. Então eu tenho aqui Jacó, ele foi caminhando perfeitamente para o outro lado do vale de Jaboque. E quando ele volta mancando. Mas ele volta mancando, amados, mas com uma bênção na mão, com a vitória na mão, com um nome, com um novo nome. As pessoas que viram Jacó caminhando perfeitamente para o vale, foram as mesmas pessoas que contemplaram ele de volta mancando. Então, amados, vai ter momento nas nossas vidas que nós vamos sofrer tentações, que nós vamos talvez mancar, mas nós não vamos desistir. Jacó, ele foi, amado, abençoado. Em toda a trajetória de Jacó, ele não era abençoado. Ele foi abençoado depois que encontrou-se com um anjo de Deus. Amém? Então eu volto a perguntar de novo para você. Você está preparado para sofrer? Aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar esse texto aqui, amados, gravado aqui no livro de Isaías. Isaías 43, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nos assistindo agora. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti. Então, vejamos, amado, o próprio Deus, ele, antes de você passar pelo fogo, antes de você passar pela prova, antes de você passar pela água, ele fala: mas assim diz o Senhor que te criou. Então, nós somos, eu, você, criatura de Deus. Fomos criados
quando Deus ele pega ali da origem da terra e cria o projeto homem, e cria do pó da terra, e quando ele sopra na narina, dando fôlego de vida, dando ao homem o Espírito de Deus, né? Somos formados da terra. Então Deus ele fala, eu que te criei. Aí depois ele fala para Jacó, eu que te formei. Então eu sou criado e formado por Deus. Na criação e na forma, eu sou totalmente, amados, glória a Deus, tocado, mexido e modulado por Deus. Então, Deus ele se expressa nessa palavra aqui, né, no livro de Isaías. Eu te criei, eu te formei, ou seja, eu te dei capacidade para você vencer as lutas, eu te dei capacidade para você vencer a tentação, eu te dei capacidade para você vencer as enfermidades, eu te dei capacidade para você vencer os problemas, seja ele financeiro, seja ele familiar, seja ele psicológico, enfim, querido, Deus te deu capacidade para que você venha a vencer esses problemas. E olha agora o verso 2, né? Quando passares pelas águas. E aí, amado, esse quando é, você vai passar. Tem problemas que você vai ter que enfrentar. Infelizmente, enfrentamos desemprego, o caos. Infelizmente, enfrentamos crises que talvez não estamos preparados. Mas Deus, no longo do caminho, Ele nos dá o quê? Um preparamento. Deus, ao longo do caminho, Ele vem nos capacitando e nos orientando como sair. Se o próprio Deus, amado, nos colocou à prova, Ele também vai te tirar da prova. Se o próprio Deus ele te colocou num desemprego, Ele também vai te tirar do desemprego. Se o próprio Deus tem te colocado na enfermidade, Ele também vai te tirar da enfermidade. Então ele fala, quando passares, ou seja, você vai ter que passar para que você venha contar a vitória lá do outro lado. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Então observa que Deus vai estar contigo. Deus, Ele está contigo nesse problema, nesse caos que a sociedade está enfrentando em plena pandemia, né? Deus está... Amados, eu me lembro aqui quando Deus ele pega Ezequiel e leva Ezequiel em visão. A Bíblia fala que a mão do Senhor levou Ezequiel até o vale. Então o vale lá era um caos. Morto, todos os ossos, os corpos, enfim. A Bíblia fala que era osso sequíssimo. Só que quem é levado ao vale? Ezequiel. E quem levou Ezequiel? Deus. E aonde estava a mão de Deus? Sobre Ezequiel. Então, amado, Deus ele te leva, Deus ele te põe, mas ele também tira. Tá entendendo? Deus ele dá, mas ele também toma. E presta atenção aqui, que eu já estou finalizando, glória a Deus, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, ele não te submergerão. Ou seja, você não vai se afundar nesse problema. Esse problema não pode te matar. Você está me entendendo? Esse problema não pode, amado, acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, né? Você não pode afundar. E agora eu pego outra passagem bíblica. Eu pego quando Pedro ele sai do barco, porque Jesus manda. Lembra quando Jesus aparece aos discípulos, que o discípulo fala, é um fantasma, e fica pasmado com medo. Jesus fala, não sou eu. E Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá caminhando por cima das águas. E Jesus fala, vem Pedro. E Pedro ele começa a caminhar. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro caminha. Ele anda, e depois que Pedro começa a olhar para a direita e olhar para a esquerda, Pedro começa a afundar. E Jesus pega na mão de Pedro e fala, homem de pouca fé, por que duvidaste? E retorna para o barco com Pedro. Glória a Deus. Amados, Jesus não deixou Pedro morrer. Pedro até começou a afundar, mas Jesus não deixou Pedro morrer, amados. Será que Jesus vai deixar esse problema te matar? Será que Jesus vai deixar? Não, jamais, amados. Jamais. Jamais. Então a Bíblia fala que
você não vai se submergir, você não vai afundar, porque Deus tem um plano de salvação na tua casa, Deus tem um plano de salvação para você, Deus tem um plano de salvação para a tua família. E eu finalizo aqui dizendo, né, glória a Deus, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti. Glória a Deus. Olha a prova que Deus é com os filhos dele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego esteve na fornalha de fogo, o fogo queimou ele? Não. Porque o quarto homem da fornalha estava lá. Isso mesmo, amado. A prova que tu está vivendo agora, a luta, o caos, né, o problema, a enfermidade que você está passando agora, é para você sair dessa. E detalhe, sair sem cicatriz. Sair porque a mão do Senhor é sobre você. Amém? Glória a Deus. Então, amados, que Deus venha te preparar para dias difíceis, para você passar. E em João 16, 33, olha o que diz João 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. O próprio Jesus está dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O nosso problema é que nós nos entristecemos. Quase não sai, desculpa. Nós ficamos tristes, né? Mas nós não somos super-homem. Você não é a super-mulher ou a mulher maravilha, né? Infelizmente passamos por provações, amados, que talvez nós pensamos em desistir. Desistir da família, desistir do ministério, desistir da empresa, desistir dos negócios, desistir da sociedade. Não, não. Desistir é para os fracos, tá bom? No mundo tereis aflições. Eu venci. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo te proteja e te guarda a cada dia, a cada momento. Se gostou, deixa seu like aí, amado, me ajude. Sou novo aqui no canal, sou novo, né? Glória a Deus. Ativa o sininho, né? Dá o seu joinha e se inscreve e nos abençoe. Glória a Deus. Que Jesus Cristo venha abençoar a tua vida, que Jesus Cristo venha cobrir você e proteger de todo o mal. Amém? Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém.